Você já imaginou o que seria capaz de fazer para defender aquilo em que acredita? Eu pensei que sabia a resposta até me encontrar diante da rainha mais poderosa do reino, com uma decisão que mudaria minha vida para sempre. O que aconteceu depois dessa escolha me ensinou que às vezes lutar pela liberdade tem um preço maior do que imaginamos, e que nossas melhores intenções podem nos levar pelos caminhos mais sombrios. Se você gosta de histórias que fazem pensar sobre coragem, consequências e os dilemas morais que todos enfrentamos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos que exploram os aspectos mais profundos e complexos da condição humana. Meu nome é Marcos Aldrich, e eu servi à corte real de Valdoria há 15 anos quando tudo começou. Era um escriba real, responsável por documentar as decisões da coroa, manter os registros oficiais do reino e redigir os decretos que moldavam a vida de milhões de súditos. Minha posição me colocava no coração do poder, testemunhando de perto como as decisões políticas afetavam pessoas reais, embora na época eu preferisse não pensar muito sobre isso. Minha vida era previsível, segura e confortável de uma forma que poucos no reino podiam se dar ao luxo de experimentar. Tinha uma casa de pedra de 2 andares na área nobre da capital, com janelas de vidro real e uma lareira que nunca faltava lenha. Minha mesa nunca estava vazia, minha adega sempre tinha os melhores vinhos, e meu guarda-roupa continha roupas de linho fino que marcavam claramente minha posição social. O respeito que recebia das pessoas comuns me enchia de orgulho, e eu acreditava sinceramente que havia conquistado tudo isso através do mérito e trabalho duro. Nunca questionei as ordens que recebia, nunca duvidei da justiça das decisões reais, nunca me permiti pensar profundamente sobre as consequências humanas dos documentos que redigia. Quando escrevia um decreto aumentando os impostos sobre grãos, eu via apenas números e necessidades administrativas. Quando documentava uma nova lei restringindo viagens entre províncias, considerava apenas questões de segurança e ordem pública. Era mais fácil assim, mais seguro para minha consciência e minha posição. Até aquele dia de outono que mudou tudo. Era um dia aparentemente comum quando recebi a ordem de documentar uma nova série de leis que a rainha Isadora estava implementando. Leis que pareciam mais restritivas que o usual, mas que eu inicialmente interpretei como medidas necessárias para manter a estabilidade do reino. A rainha Isadora Valmont governava Valdoria com punho de ferro há 22 anos. Ela havia assumido o trono aos 18 anos, após a morte prematura de seu pai em uma batalha contra reinos vizinhos, e desde então consolidou um poder absoluto que poucos monarcas na história haviam conseguido alcançar. Sob seu reinado, o reino prosperou economicamente de forma impressionante. Nossas cidades cresceram, nosso comércio floresceu, nossa moeda se tornou respeitada em todas as nações conhecidas. Mas esse progresso tinha um preço que eu demorei anos para realmente compreender. A prosperidade vinha às custas da liberdade individual dos súditos. Leis rígidas e minuciosas controlavam praticamente todos os aspectos da vida das pessoas, desde o que podiam plantar em suas próprias terras até com quem podiam se casar, onde podiam viajar, que profissões podiam exercer, e até mesmo quantos filhos podiam ter. O sistema de casamentos arranjados havia sido expandido para incluir não apenas a nobreza, mas também comerciantes prósperos e artesãos qualificados. A rainha acreditava que controlando as uniões, poderia garantir que as melhores linhagens se perpetuassem e que alianças políticas e econômicas úteis fossem fortalecidas. Protestos eram não apenas proibidos, mas punidos com prisão imediata e confisco de propriedades. Reuniões não autorizadas de mais de 5 pessoas resultavam em investigação completa das vidas dos participantes. Qualquer questionamento à autoridade real, por mais sutil que fosse, era considerado traição em potencial. Havia informantes em cada taverna, cada mercado, cada oficina. Vizinhos denunciavam vizinhos por comentários imprudentes, e mesmo piadas sobre a corte podiam resultar em problemas sérios. Eu via tudo isso acontecer, documentava cada decreto, cada punição, cada nova restrição, mas me convencia de que era para o bem maior, que a ordem e prosperidade justificavam esses sacrifícios temporários de liberdade. A transformação na minha perspectiva começou de forma gradual e inesperada. Tudo mudou quando conheci Helena Carvalho durante uma das minhas raras visitas aos mercados da Cidade Baixa. Eu havia descido até lá para comprar um presente especial para minha irmã, algo que não encontraria nas lojas refinadas da área nobre.
Helena trabalhava na oficina de seu pai, um ferreiro respeitado que fornecia ferramentas tanto para camponeses quanto para a própria corte real. Helena tinha 26 anos, cabelos castanhos que brilhavam como cobre sob a luz do sol, e olhos verde claros que pareciam ver através das aparências superficiais direto para a essência das coisas. Mas o que mais me impressionou nela não foi sua beleza física, e sim sua mente afiada e sua coragem moral. Ela era uma jovem extraordinariamente corajosa que organizava secretamente grupos de discussão sobre os direitos do povo, sobre filosofia política, sobre a diferença entre ordem e opressão. Nosso primeiro encontro foi aparentemente casual. Eu estava examinando algumas peças de metal trabalhado quando ela se aproximou para me ajudar. Começamos conversando sobre a qualidade do trabalho artesanal, mas a conversa rapidamente derivou para temas mais profundos. Helena tinha uma forma única de fazer perguntas que me forçavam a repensar coisas que eu sempre havia dado como certas. Por que as pessoas precisavam pedir permissão real para viajar entre cidades do mesmo reino? Por que os impostos sobre produtos básicos aumentavam constantemente enquanto os impostos sobre bens de luxo permaneciam baixos? Por que as crianças pobres não podiam frequentar as mesmas escolas que os filhos da aristocracia, mesmo quando demonstravam talento excepcional? Por que os tribunais aplicavam punições diferentes para os mesmos crimes, dependendo da classe social do acusado? No início, eu tentei defender o sistema usando os argumentos que havia internalizado ao longo dos anos. Explicei que as restrições de viagem eram necessárias para controlar a propagação de doenças e manter registros populacionais precisos. Argumentei que os impostos eram estruturados para incentivar o consumo responsável e desencorajar excessos. Defendi que o sistema educacional separado garantia que cada classe social recebesse a educação apropriada para seu papel na sociedade. Mas Helena tinha uma forma persistente e gentil de desmontar cada um dos meus argumentos. Ela não me atacava diretamente nem ridicularizava minhas crenças. Em vez disso, me contava histórias específicas, me mostrava exemplos concretos que contradiziam as teorias abstratas que eu defendia. Falava de famílias que ela conhecia pessoalmente, de injustiças que havia testemunhado, de talentos desperdiçados que havia visto definhar devido às limitações impostas pelo sistema. Helena me mostrou uma família de agricultores que passava fome durante os meses de inverno enquanto os celeiros reais transbordavam com grãos que apodreciam por falta de distribuição adequada. Me apresentou a crianças doentes que não podiam receber tratamento médico porque seus pais não tinham dinheiro suficiente para pagar os altos honorários dos médicos licenciados pela corte, enquanto curandeiros tradicionais competentes eram proibidos de exercer sua arte. Me levou para conhecer pessoas extraordinariamente talentosas que nunca teriam oportunidade de desenvolver seus dons porque nasceram na classe social errada. Um jovem camponês que criava poesias de uma beleza incomparável, mas que era legalmente proibido de frequentar os círculos literários da corte. Uma menina filha de açougueiro que tinha uma compreensão intuitiva da matemática que superava a de muitos estudiosos da Universidade Real, mas que nunca poderia ter acesso à educação formal que seu talento merecia. Essas experiências começaram a abrir fissuras na minha visão de mundo cuidadosamente construída. Comecei a prestar atenção de forma diferente aos documentos que redigia todos os dias no palácio. Percebi que muitas das leis que considerava justas e necessárias eram, na verdade, ferramentas sofisticadas para manter o povo subjugado e preservar os privilégios da classe dominante. Vi como as punições eram sistematicamente mais severas para os pobres do que para os ricos, não por acaso, mas por design deliberado. Como as oportunidades econômicas eram distribuídas com base no nascimento e conexões políticas, não no mérito ou trabalho duro. Como o sistema educacional estava estruturado para perpetuar as divisões de classe, não para promover o desenvolvimento humano geral. Meus olhos se abriram para uma realidade que eu havia ignorado por 15 anos, uma realidade que estava documentada em minha própria caligrafia nos arquivos reais. Eu havia sido não apenas testemunha, mas participante ativo na construção e manutenção de um sistema que causava sofrimento desnecessário a milhões de pessoas. Helena me convidou para participar de uma de suas reuniões secretas. Era um risco imenso para alguém na minha posição, um risco que poderia resultar não apenas na perda do meu emprego e status social, mas em prisão, tortura e possivelmente execução por traição. Mas a curiosidade e a necessidade crescente de entender melhor essas questões falaram mais alto que a prudência.
A reunião acontecia numa cave escura debaixo de uma padaria abandonada nos becos mais estreitos da Cidade Baixa. Quando cheguei lá, encontrei 23 outras pessoas, todas sussurrando intensamente sobre mudanças sociais, sobre justiça, sobre a possibilidade de um reino mais equitativo e humano. Havia artesãos, comerciantes, alguns camponeses que haviam viajado da zona rural, até mesmo 2 ou 3 outros membros da baixa nobreza que, como eu, estavam questionando o sistema que os privilegiava. Ouvindo suas histórias pessoais, suas esperanças, seus medos e seus sonhos de um futuro melhor, senti algo que nunca havia experimentado antes em minha vida, a certeza absoluta de que precisava fazer algo concreto para ajudar a criar mudanças positivas. Não bastava mais simplesmente reconhecer os problemas. Eu tinha conhecimento, recursos e acesso que poderiam fazer diferença real na luta por justiça. Decidi usar minha posição privilegiada na corte para passar informações críticas ao grupo de Helena. Comecei alertando sobre batidas policiais planejadas, permitindo que as pessoas se preparassem ou mudassem locais de reunião. Informava sobre novos decretos que afetariam drasticamente os direitos do povo, dando tempo para que se organizassem e se adaptassem. Compartilhava informações sobre movimentações militares que poderiam ser usadas para reprimir manifestações ou investigar atividades suspeitas. Era trabalho perigoso que exigia extrema cautela e planejamento meticuloso. Eu desenvolvi um sistema elaborado de códigos e pontos de encontro secretos. Usava minha rotina diária no palácio para mapear os horários e movimentos dos guardas, identificando momentos seguros para acessar informações sensíveis. Aprendi a interpretar conversas casuais entre oficiais da corte, extraindo inteligência valiosa de comentários aparentemente insignificantes. Mas o trabalho era também profundamente gratificante de uma forma que meu emprego oficial nunca havia sido. Pela primeira vez em 15 anos, sentia que estava fazendo algo que realmente importava, algo maior que minha própria segurança e conforto material. Estava usando meus privilégios para proteger pessoas vulneráveis e promover valores em que realmente acreditava. O grupo liderado por Helena cresceu rapidamente. As ideias de liberdade individual, igualdade perante a lei e participação popular no governo se espalharam como fogo pelas tavernas, pelos mercados, pelas oficinas, e até mesmo pelas casas da pequena nobreza. As pessoas começaram a questionar abertamente as decisões da rainha, algo impensável apenas alguns meses antes. Pequenos atos de rebeldia civil se multiplicaram por todo o reino. Comerciantes começaram a se recusar a pagar impostos que consideravam abusivos, preferindo enfrentar multas e complicações legais. Camponeses plantavam o que queriam em suas próprias terras, ignorando as cotas de produção determinadas pela corte. Jovens se casavam por amor sem buscar a aprovação real obrigatória, desafiando uma tradição centenária. Artistas começaram a criar obras que criticavam sutilmente o sistema político, usando metáforas e alegorias para expressar ideias que seriam perigosas se declaradas diretamente. Professores particulares começaram a ensinar história de forma mais crítica, ajudando seus alunos a entender como outros reinos haviam se desenvolvido com sistemas mais democráticos. O reino estava mudando de forma perceptível, e eu sabia que minha contribuição havia sido crucial para catalisar essas transformações. Sentia-me orgulhoso e esperançoso pela primeira vez em muitos anos. Acreditava que estávamos construindo algo melhor, algo que beneficiaria não apenas a geração atual, mas também os filhos e netos de todos os envolvidos no movimento. Mas a rainha Isadora não era tola nem passiva. Ela havia construído seu poder ao longo de mais de 2 décadas através de inteligência política aguçada, planejamento estratégico cuidadoso, e uma rede de informantes extremamente eficiente. Percebeu rapidamente que alguém dentro da própria corte estava vazando informações sensíveis para os grupos rebeldes. A rainha ordenou uma investigação completa e sistemática, prometendo uma recompensa extraordinariamente generosa para quem descobrisse a identidade do traidor. Toda pessoa com acesso a informações confidenciais foi colocada sob vigilância discreta. Conversas foram monitoradas, rotinas foram analisadas, relacionamentos pessoais foram investigados em detalhes minuciosos. O cerco começou a se fechar ao meu redor de forma gradual mais inexorável. Colegas que antes me cumprimentavam com sorrisos calorosos e conversas amigáveis começaram a me observar com uma desconfiança mal disfarçada.
Cada movimento meu era analisado em busca de sinais suspeitos, cada palavra era pesada quanto ao seu significado potencial, cada ausência ou atraso era questionado com um interesse que ia muito além da curiosidade casual. Percebi que estava sendo seguido quando saía do palácio. Notei que minha correspondência estava sendo interceptada e examinada antes de chegar ao destino. Descobri que meus vizinhos estavam sendo questionados sobre meus hábitos, meus visitantes, minhas atividades nos fins de semana. A pressão psicológica era intensa e constante. Foi então que aconteceu o inevitável. Helena e 12 membros principais do grupo foram capturados durante uma reunião que deveria ter sido absolutamente segura. Havíamos tomado todas as precauções usuais, mudado o local no último minuto, usado todos os protocolos de segurança que havíamos desenvolvido ao longo dos meses. Mas alguém os havia denunciado com informações precisas sobre hora, local e participantes. Quando soube da prisão, meu mundo desabou completamente. A mulher que eu amava profunda e genuinamente, as pessoas que haviam se tornado minha família escolhida, todos estavam agora nas masmorras reais aguardando um julgamento cuja conclusão já estava pré-determinada. A acusação formal era traição contra a coroa, sedição e conspiração para derrubar o governo legítimo. A pena estabelecida por lei para esses crimes era a morte por enforcamento em praça pública. A rainha convocou uma audiência especial para 3 dias depois da prisão. Queria fazer um exemplo público dos prisioneiros que serviria de aviso a qualquer pessoa que considerasse seguir o mesmo caminho. O julgamento seria conduzido na praça central da capital, com a presença obrigatória de representantes de todas as corporações, guildas e grupos sociais do reino. Mas na véspera do julgamento, aconteceu algo que me deixou em pânico total. A rainha me convocou para uma audiência privada em seus aposentos pessoais. Era a primeira vez em 15 anos que eu estava sozinho com ela, e a experiência foi simultaneamente fascinante e aterrorizante. Isadora Valmont era uma mulher impressionante aos 40 anos. Inteligente, calculista, carismática quando convinha, mas também absolutamente implacável quando se tratava de proteger seu poder. Ela me ofereceu vinho em taças de cristal e conversou casualmente sobre assuntos triviais por alguns minutos antes de chegar ao ponto central da nossa conversa. A proposta que ela me fez era simultaneamente tentadora e horrorosa. Se eu me apresentasse publicamente como verdadeiro líder intelectual do movimento rebelde, se confessasse minha traição diante de todo o reino e pedisse perdão de forma convincente, ela pouparia a vida de Helena e dos outros prisioneiros. Eles seriam exilados permanentemente para terras distantes em vez de executados, mas eu pagaria com minha própria vida pela salvação deles. Era uma escolha que me paralisou completamente. Sabia que Helena jamais me perdoaria por me sacrificar dessa forma, sabia que ela preferiria morrer lutando heroicamente por seus ideais do que viver o resto da vida sabendo que alguém havia morrido em seu lugar para salvá-la. Ela sempre havia defendido que alguns princípios valiam mais que a vida individual, que a integridade moral era mais importante que a sobrevivência física. Mas também sabia, no fundo do meu coração, que não conseguiria viver comigo mesmo se não tentasse salvá-la. A ideia de Helena sendo enforcada publicamente, de ver a luz se apagar daqueles olhos verdes que tanto amava, era mais aterrorizante que a perspectiva da minha própria morte. Durante 3 dias e 3 noites intermináveis, lutei com essa decisão impossível, pesando constantemente amor contra princípios, vida contra honra, esperança contra desespero absoluto. Caminhei pelas ruas desertas da capital durante essas noites, tentando encontrar uma terceira opção que não existia. Orei para deuses nos quais não tinha certeza se acreditava, implorando por uma solução milagrosa que salvasse tanto Helena quanto meus próprios princípios morais. Escrevi cartas que nunca enviei, planejei fugas impossíveis, considerei até mesmo a possibilidade de assassinar a rainha, embora soubesse que isso apenas tornaria as coisas piores para todos os envolvidos. No final, minha escolha foi guiada mais pelo coração que pela razão. Não consegui imaginar um mundo sem Helena, sem sua risada contagiante, sem seus sonhos apaixonados de liberdade e justiça, sem sua coragem moral que me havia transformado de um burocrata conformista em alguém disposto a lutar pelo que era certo. Se havia uma chance, mesmo minúscula, de salvá-la, eu tinha que tentar, independentemente do custo pessoal.
Apresentei-me à rainha na manhã do julgamento e confessei tudo: minha participação central no movimento rebelde, meu papel no vazamento sistemático de informações confidenciais, minha responsabilidade direta pela rebelião que estava crescendo por todo o reino. Aceitei publicamente toda a culpa, retratando Helena e os outros como vítimas inocentes da minha manipulação e influência corrupta. A rainha sorriu quando terminei minha confissão, mas era um sorriso frio, calculista e profundamente cruel que me fez perceber imediatamente que eu havia caído numa armadilha muito mais elaborada e sinistra do que imaginava. Ela já sabia da minha traição há pelo menos 6 semanas, já tinha provas documentais suficientes para me condenar sem necessidade de confissão. A proposta que me fizera não era um ato de misericórdia ou uma oportunidade genuína de negociação. Era uma maneira genial de destruir completamente o movimento rebelde de uma vez por todas, eliminando não apenas o traidor em suas fileiras, mas também desmoralizando profundamente todos os simpatizantes da causa. Com minha confissão pública e dramática, ela não apenas eliminaria a ameaça imediata, mas também desencorajaria permanentemente outros de seguir o mesmo caminho. O julgamento público foi uma peça teatral cuidadosamente coreografada. Confessei meus crimes diante de mais de 1000 pessoas, assumindo total responsabilidade por todas as atividades rebeldes, pedindo perdão à rainha com lágrimas nos olhos, e renunciando publicamente aos ideais pelos quais havia arriscado tudo. Foi uma das experiências mais humilhantes e dolorosas da minha vida. Vi Helena sendo trazida para assistir à minha confissão, acorrentada mas ainda mantendo sua dignidade e postura orgulhosa. O olhar que ela me dirigiu quando me ouviu renunciar publicamente a nossos ideais compartilhados foi mais devastador que qualquer punição física que a rainha poderia ter imaginado. Vi como minha traição aos meus próprios princípios destruiu algo precioso e puro nela, algo que eu havia ajudado a nutrir e que agora estava extinguindo com minhas próprias palavras. A dor e decepção em seus olhos verdes me perseguirão pelo resto da vida. Não era raiva o que vi lá, mas uma tristeza profunda e uma perda de fé na humanidade que eu havia causado diretamente. Helena sempre acreditara que as pessoas eram essencialmente boas, que podiam ser corajosas quando necessário, que a integridade moral era possível mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Minha performance naquele julgamento destruiu essa fé fundamental. Como prometido, Helena e os outros 12 prisioneiros foram exilados em vez de executados. Foram escoltados para fora do reino numa caravana militar, levando apenas as roupas do corpo e proibidos de retornar sob pena de morte imediata. Nunca mais os vi, embora ao longo dos anos tenha ouvido rumores fragmentados sobre suas atividades em terras distantes. Mas descobri rapidamente que a rainha havia mentido sobre minha própria sorte também. Em vez de me executar publicamente como havia prometido, ela decidiu que seria muito mais útil me manter vivo como um exemplo permanente de arrependimento e submissão. Fui condenado a passar o resto da vida nas masmorras do palácio, servindo como lembrete vivo do que acontecia com quem traía a coroa e depois se rendia covardemente. Minha cela era pequena, úmida e fria, com uma única janela estreita que me permitia ver um pequeno quadrado de céu. Recebia uma refeição simples por dia e água suficiente para sobreviver, mas nada mais. Os guardas tinham ordens de me tratar com desprezo cortês, lembrando-me constantemente da minha queda de uma posição respeitada para a condição de traidor arrependido. Os primeiros anos foram os mais difíceis. A transição de uma vida confortável e respeitada para o confinamento solitário foi brutal tanto física quanto psicologicamente. Perdi peso drasticamente, minha saúde se deteriorou, e passei por períodos longos de depressão profunda onde questionava se não teria sido melhor ter escolhido a execução. Mas gradualmente, a solidão forçada me deu algo que nunca havia tido antes, tempo ilimitado para reflexão genuína e profunda. Anos se passaram naquela cela fria e úmida, anos que usei para reexaminar cada escolha que havia feito, cada momento decisivo da minha vida, cada oportunidade perdida de agir com coragem real. Percebi que minha queda não havia começado quando confessei meus crimes publicamente, mas muito antes, quando decidi que podia lutar pela liberdade sem estar genuinamente disposto a pagar o preço final por ela. Helena estava certa desde o início: alguns ideais realmente valem mais que nossas próprias vidas, e quando não estamos dispostos a morrer por aquilo em que acreditamos, acabamos inevitavelmente traindo não apenas nossos princípios, mas também aqueles que amamos. Aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de fazer o que é certo apesar do medo.
Aprendi que o amor verdadeiro às vezes exige que deixemos as pessoas que amamos seguir seus próprios caminhos, mesmo quando esses caminhos são perigosos. Aprendi que a integridade moral não pode ser negociada, mesmo pelas melhores razões, porque uma vez que começamos a fazer concessões nos nossos princípios fundamentais, não há limite para quão longe podemos cair. Durante meu 20º ano de prisão, soube que a própria rainha Isadora havia sido eventualmente derrubada por uma revolução popular que eu havia ajudado a plantar, mas não tivera coragem de ver crescer até sua conclusão natural. Os ideais que Helena e eu havíamos compartilhado finalmente triunfaram, mas sem nossa participação direta no momento da vitória. O novo governo ofereceu anistia a todos os prisioneiros políticos do regime anterior, incluindo a mim. Mas quando me deram a oportunidade de deixar a prisão, descobri que não conseguia aceitar a liberdade. Depois de 2 décadas de confinamento e reflexão, compreendi que minha punição não havia sido imposta apenas pela rainha, mas também por mim mesmo. Havia traído meus próprios valores de uma forma que exigia uma penitência mais longa que qualquer tribunal poderia ordenar. Escolhi permanecer na prisão voluntariamente, não por masoquismo ou desespero, mas como uma forma de honrar a memória da pessoa que eu poderia ter sido se tivesse tido coragem suficiente. Helena merecia um companheiro que estivesse disposto a morrer por seus ideais, não alguém que os abandonaria no primeiro teste real de caráter. Dizem que Helena se tornou uma líder respeitada no exílio, que nunca parou de lutar pela liberdade e justiça, que ajudou a estabelecer comunidades prósperas baseadas nos princípios democráticos pelos quais havíamos lutado juntos. Parte de mim se orgulha imensamente disso, sabendo que ela permaneceu fiel a si mesma mesmo depois da minha traição. Mas outra parte sabe que minha covardia roubou dela a chance de morrer como uma mártir por seus ideais, se essa tivesse sido sua escolha. Hoje, após 25 anos nesta cela, ainda carrego o peso das minhas escolhas. O reino se transformou exatamente como Helena havia sonhado, as pessoas têm direitos protegidos por lei, podem viajar livremente, escolher suas próprias profissões e parceiros de vida, expressar suas opiniões sem medo de perseguição. As crianças recebem educação baseada em talento e interesse, não em classe social. A justiça é aplicada igualmente a todos, independentemente de riqueza ou posição. É um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo que Helena e eu ajudamos a tornar possível. Mas é também um mundo do qual me exclui voluntariamente, porque algumas traições são irreparáveis, algumas quedas são permanentes, e algumas lições só podem ser aprendidas através do sofrimento prolongado. Minha história é um lembrete doloroso de que às vezes nossas melhores intenções nos levam às piores consequências, que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções mal executadas. Quando desafiei a rainha em nome da liberdade, pensei que estava fazendo a coisa certa. Quando escolhi confessar para tentar salvar Helena, pensei que estava demonstrando o amor mais profundo possível. Mas aprendi da forma mais dolorosa que existe uma diferença crucial entre fazer o que parece certo no momento e fazer o que realmente é certo em termos absolutos. Entre amar alguém de forma possessiva e amar alguém respeitando verdadeiramente aquilo pelo que essa pessoa está disposta a viver e morrer. Algumas escolhas não podem ser desfeitas, algumas palavras não podem ser retiradas, e algumas traições deixam cicatrizes que nunca se curam completamente.